de poucos, né? E temos outra cidade em que ocorre a democracia. No caso, cidadãos da cidade têm direitos políticos e esses cidadãos tomam as decisões da cidade. Tá? No caso dessa democracia, ela será presente na cidade de Atenas, tá bom? Passamos do período arcaico e entraremos no período clássico, que também é um período muito importante, pois falaremos sobre um momento em que essas cidades de estado da Grécia Antiga estão no seu auge, tá bom? Então, ó, já falamos de 3 períodos, vamos para o quarto agora. E o quinto, que é o helenístico, nós devemos falar na aula que vem. Sobre o período clássico. É esse momento em que as cidades de estado da Grécia Antiga elas são bastante poderosas. E falaremos sobre 2 cidades principais, as mais poderosas, que eram Atenas e Esparta. Atenas e Esparta eram cidades totalmente diferentes até na sua própria organização política. Como assim? Em Esparta, deixa eu colocar um mapazinho para vocês. Se a gente pegar aqui, ó, aqui é a ilha de Creta, que a gente cansou de falar, aqui é a região onde a Grécia vai se estabelecer, né, onde eles vão se expandir. E aqui a gente tem uma grande ilha e aqui a gente tem o continente europeu. Nessa grande ilha, temos algumas cidades de estado. E uma delas é a cidade de Esparta, que está nesse quadrado aqui. Aqui no continente, temos Atenas, que está aqui na ponta do continente, tá? Que fica nessa região aqui. Então, elas estão muito próximas. Tá? Agora, sobre a cidade de Esparta, localizada na Península do Peloponeso, que é o nome que aquela porção ali de Esparta recebe. Tá bom? Enquanto que em Atenas, aquela região onde Atenas está localizada é chamada de Península da Ática. Tá? Não precisa decorar esse nome não, só tenha em mente e veja outros. Tá? Quem fundou a cidade de Esparta? Os dórios. Aquele povo que a gente viu lá atrás que estava dominando todo mundo. Tá? E quem fundou Atenas foram os jônios, um dos povos que foram perseguidos pelos dórios, que tiveram que migrar. A característica principal da cidade-estado de Esparta é a questão do militarismo. É uma cidade militar. Tá? E a base da economia é a agricultura. Tá bom? Em Atenas também tem um exército muito forte, não tão forte quanto o de Esparta, mas também tem um exército muito poderoso, mas Atenas já é conhecida por ser uma cidade política. Tá? Uma cidade marcada pela filosofia política, marcada pela democracia ateniense, que a gente vai falar o que é já já, tá bom? Então, são diferentes como água e vinho, né? Agora, sobre a sociedade espartana. Uma sociedade voltada para a guerra, uma sociedade conservadora, que valoriza a atividade militar e que a elite de Esparta é a elite militar. São os soldados mais importantes, são os comandantes mais importantes, né? E por aí vai. Em questão de classe social, na sociedade espartana temos 3 classes sociais: os espartanos, os periecos e os gilotas. Tá? Os espartanos, também chamados de esparciatas, são as únicas pessoas da sociedade consideradas cidadãos. Tá? E para você ser considerado cidadão em Esparta, você tem que ser filho de pai e mãe espartano. Se o seu pai é de Esparta e sua mãe é estrangeira, você não é considerado espartano. Tá? E vice-versa. Então, os seus pais têm que ser espartanos, têm que ter nascido em Esparta. Tá bom? Então, somente eles possuem direitos políticos, ou seja, eles controlam a política de Esparta. Os homens não eram donos de terra, eles não administravam a terra que era da família, pois a função dos homens é política e, mais importante ainda, militar. Eles são os soldados de Esparta. Tá? As mulheres, então, elas ficam responsáveis pela criação dos filhos até os 7 anos, mas também elas têm uma posição administrativa muito importante em Esparta, visto que são elas que vão administrar as terras da família. Tá? Porque os homens não podem administrar. A função deles já é outra. Tá bom? Apesar das mulheres não possuírem participação política direta, elas possuem maior liberdade
e eram bastante valorizadas em Esparta. Por quê? Porque eram as mulheres que geravam soldados espartanos. Então havia essa valorização da figura feminina. Fora que as mulheres também recebiam treinamento militar especial. Então elas também eram soldados, né? Não com o mesmo investimento que os espartanos davam aos homens, mas elas também recebiam treinamento. Então, as mulheres, apesar de não terem participação política, visto que apenas homens possuem, elas tinham grande liberdade, eram valorizadas e também possuíam poder de administração. Tá? A segunda classe social eram os periecos. E os periecos eram povos que aceitaram a dominação dos dórios. E quando os dórios dominaram, aceitaram essa dominação. Então, eram povos livres que viviam em Esparta, em seus domínios, né? Mas que não possuíam direitos, visto que só quem tem direito em Esparta são filhos de pai e mãe espartanos. Ou seja, descendentes dos dórios lá, que são os fundadores de Esparta. Tá bom? Como eles têm essa liberdade, não têm poder político, mas têm uma liberdade de ir e vir, eles trabalhavam na agricultura, no comércio e no artesanato. Tá? E a terceira classe social eram os gilotas, que eram os servos de Esparta e maioria da população. E quem eram os gilotas? Eram justamente descendentes dos povos que foram dominados por Esparta e não aceitaram a dominação. Então, como punição, eles já acabam sendo os servos dos espartanos. Tá? Mas, apesar de eles serem servos, eles não são considerados escravos. Tá? Tem uma diferença aí. O escravo ele é visto como uma propriedade de quem o domina, de quem o tem. O ilota ele é propriedade do governo de Esparta. Então, apesar de existirem alguns rituais em que os ilotas são utilizados como animais de caça, praticamente, né? Como pessoas que ajudariam no ritual com a sua morte. Né? Como assim? O soldado... Vou falar disso daqui a pouco, senão vou acabar adiantando a matéria. Então, eles não eram considerados de escravos. Agora, a sociedade militar espartana. Como funcionava essa sociedade na prática? Havia uma rígida educação que transformava todos os homens espartanos em soldados. E como isso acontecia? Quando o menino atingisse 7 anos, ele era retirado de sua família para iniciar o seu treinamento militar. E até os 18 anos, eles recebiam esse treinamento de táticas militares, de história, conhecimento, matemática, lutas, táticas de guerra e por aí vai. Aos 18 anos, se transformavam em soldados. E o soldado na Grécia Antiga ele recebe um nome chamado hoplita, que tem relação com o ópon, que são as armas que ele utiliza. Não lembro agora se o ópon é o escudo ou se o ópon é a lança. Tá? Mas isso a gente pode rever em outro momento. E dos 18 anos já até os 60, a função dos homens já era servir ao Estado militar de Esparta. Claro, se você tem 60 anos, provavelmente você não vai estar na linha de frente da guerra, mas você vai estar comandando as tropas. Tá? Agora, uma coisa muito marcante na sociedade. Quando a criança, ao nascer, era considerada inapta, ou seja, quando era visto que a criança ela tinha alguma deficiência que poderia dificultar, poderia impossibilitar a sua função militar, essa criança era sacrificada. Tá? Tem um nome, deixa eu ver aqui se eu acho pra gente, o nome da pessoa que era responsável por ver se a criança estava apta ou não. Tem um nome. Deixa eu ver aqui. Espera aí. É o Agogê. O Agogê é um espartano mais velho que ele era encarregado de ver o nascimento dessa criança. Né? E se ele considerasse que a criança não estava apta, a criança era sacrificada, atava-se no penhasco. Tá? E um detalhe.
Os soldados, né, são espartanos e tudo mais. Só que eles só são entendidos como cidadãos espartanos a partir do momento que eles completam 30 anos. Então, até os 30, eles são espartanos, são soldados, mas não são cidadãos, ou seja, não podem participar diretamente da política ainda. Atingiram 30 anos, dos 30 aos 60, tomam as decisões políticas. Tá? Agora, como que era a organização política dessa sociedade? Era um regime oligárquico, ou seja, apenas de cidadãos espartanos tomavam as decisões políticas. Tá? E quem era cidadão era aquele grupo ali que eu falei para vocês agora há pouco. Agora, essa sociedade é baseada nas leis de Licurgo, entre os séculos 9 e 8 a.C., eram consideradas leis inalteráveis, pois teriam sido enviadas pelo deus Apolo, um dos deuses da cultura grega. Né? Agora, o que é mais importante aqui da organização? Como era formado? Como estava dividido? Nós tínhamos 4 estruturas. A primeira, a diarquia, em que haviam 2 reis que governavam a sociedade espartana. Um rei com funções militares e outro com funções religiosas. Junto dos reis, nós temos a Gerúsia, que é um conselho de 28 membros acima de 60 anos, ou seja, os anciãos da cidade de Esparta, né? Mais velhos. E é justamente a Gerúsia que controla o poder dos reis. Então, esses reis não têm poder total, tá bom? Além disso, temos o Eforato, que é composto por 5 membros eleitos a cada ano para administrar a cidade. Tomam decisões menos importantes, mas também contribuem para o funcionamento da cidade de Esparta. E temos a Assembleia, que é composta por todos os cidadãos acima de 30 anos. Que, como eu falei para vocês, para ser cidadão você tem que ter pelo menos 30 anos. E essa Assembleia cria leis, elegem as pessoas que vão fazer parte do Eforato, né? E por aí vai. Então seria meio que a Câmara Legislativa, né? Os deputados de Esparta. Isso aqui fecha a cidade de Esparta. Agora vamos falar de Atenas. Já falamos sobre isso aqui, né? A localização, o que ela é conhecida, né? E Atenas também é uma cidade bastante marítima, tá? Mais até do que Esparta. Então ela desenvolve muito esse comércio. Sobre a sociedade italiana, sobre a sociedade ateniense, temos 4 classes sociais. A primeira serão os geopátridas. E falamos dos geopátridas lá no início, que são aquela classe social que controla as terras. Tá? E aqui em Atenas, eles nem mudam o nome, permanecem os mesmos. Então, são os geopátridas considerados bem-nascidos, e esses caras são considerados cidadãos de Atenas, tá bom? Sobre os geopátridas também. Para ser cidadão tem que ser filho de pai e mãe ateniense, né? E eles participam da vida política de Atenas diretamente. Vou explicar melhor o que é isso daqui a pouco. Abaixo deles temos os georgóis e os demiurgos, que são camponeses e artesãos de comerciantes pequenos. Tá? Abaixo temos os metecos, que são estrangeiros, que são livres, que vivem em Atenas e são livres, mas que não possuem participação política, pois não são atenienses. E também estão ligados geralmente ao comércio. E abaixo deles temos os escravos. Então, em Atenas existia escravidão. E escravos eram aqueles que eram prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas sem condições de pagar as suas dívidas. Mas nós vamos ver no capítulo 10 que essa condição aqui, ela acaba sendo retirada por causa de umas leis que são criadas lá em Atenas. Tá? E uma coisa interessante sobre os escravos é que muitas vezes esses escravos eles eram utilizados em funções importantes na cidade. Visto que o cidadão ateniense, a função dele na cidade é tomar decisões políticas. Então, dificilmente esse cidadão ele vai ter tempo de administrar sua terra, ele vai ter tempo de ensinar os seus filhos, e por aí vai. Então, muitas vezes os escravos serão utilizados para essas funções. Isso faz com que esses escravos tenham até alguns direitos, como o direito de casamento, o direito de ter uma pequena propriedade, por aí vai. Tá? Então, o escravo ele não é simplesmente uma propriedade
simples, né? Ele tem até alguns benefícios, né, para um escravo. Sobre a organização política. No regime de Atenas, ela vai presenciar regimes de monarquia, oligarquia e tirania e democracia. O mais importante de Atenas foi o regime democrático, que recebeu o nome de democracia ateniense. E nesse regime, apenas os cidadãos de Atenas teriam direitos políticos, parecido com Esparta lá. Só que a diferença é que a democracia ateniense ela é participativa e não representativa, ou seja, os próprios cidadãos tomam as decisões. Então, você não tem a existência de diferentes estruturas, como em Esparta, em cada estrutura é uma parcela dos cidadãos ali. Não. Em Atenas, todos os cidadãos têm o mesmo poder de voto. E eles se reúnem com frequência para tomar as decisões. Novamente, nós vamos ver um videozinho também falando sobre a vida de um cidadão em Atenas. Inclusive, fala até dos escravos. Tá? Basicamente é isso. O capítulo 9 ele é grandinho. Tá? Mas, tirando esses vários nomes que vocês veem, acho que a matéria ficou até bem fluida. Então, a gente continua na aula que vem. E na aula que vem, em vez de corrigir os exercícios do capítulo 9, eu já vou entrar na matéria do capítulo 10, tá? Para a gente não perder muito tempo. E na aula seguinte eu faço os exercícios, a videoaula de exercícios desse capítulo, tá bom? Basicamente é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.